Ótimo, muito Então, bom. aí, se você tiver já aí alguma apresentação, quiser começar a se apresentar para os alunos, esteja à vontade. A casa é sua. Seja muito bem-vindo aqui para partilhar a sua experiência com a gente. Tá ótimo, Zé. Muito obrigado. Bom, primeiro, queria dar boa tarde a todos, agradecer muito aí o convite do meu amigo professor Zé Mário, que é uma referência para a gente, para mim, né? Desenvolve aí uma pesquisa muito interessante sobre política judicial, está publicando bastante, é um cara que eu já acompanho o trabalho há anos, a gente já tem, né, alguns diálogos importantes. Então, Zé, para mim é um prazer estar nessa tarde aí com vocês, compartilhando, né, alguns conhecimentos, né, algumas referências sobre pesquisa, sobre metodologia. Essa é uma área que eu também tenho investido lá na Católica em Salvador. A gente tem já há 2 anos, né, desenvolvido um trabalho com um grupo de pesquisa de sociologia em instituições judiciais. Também está aí seguindo esse caminho de publicações, de aprofundamento, né, de algumas referências, de aprofundamento de uma linha de pesquisa dirigida aí à atuação do judiciário, mas também no Ministério Público, da Defensoria. A gente tem pesquisadores aí interessados nessas outras instituições também. E aí, claro, é sempre também um prazer conversar com todo mundo da Católica, porque, claro, eu tenho uma ligação afetiva aí com a Católica em Pernambuco, foi onde eu fiz minha graduação, né? Tenho boas referências, bons amigos, ao exemplo de Zé. Eu gosto bastante já tive aí há 2 anos, ou cerca de 2 anos e meio, a convite do professor Glauco Salomão também, na época que eu tive publicando minha tese, fiz uma conversa com a turma dele, foi bem produtivo, inclusive. Não sei se alguém da turma aqui, eu estou dando uma olhada nas carinhas e nos nomes, eu não estou reconhecendo ninguém, salvo o Vitor, que eu conheci lá em Juiz de Fora, né, no evento da rede, dos Estudos Empíricos de Direito, foi muito bom também, interessante nossa conversa lá, Zé participou. Então, claro, é um prazer para mim estar sempre aí em contato com a Católica e também reforçando esse diálogo que é importante tanto para a gente como profissional do direito, né? Eu também sou procurador da AGU, desenvolvo trabalho como, né, advogado público e professor e pesquisador na Católica de Salvador. Então é isso, eu trouxe aqui, a convite do Zé, algumas referências, algumas indicações, né, metodológicas de um tipo de pesquisa que é a pesquisa em História e Direito, né, como é que se pode melhorar o tipo, né, melhorar o tipo de pesquisa que se faz sobre as próprias instituições, né, do ponto de vista histórico. A história do direito no Brasil é um campo, né, científico, epistemológico, que tem crescido aí nos últimos 5, 10 anos. Né, alguns centros de pesquisa importantes têm se fortalecido, como a Federal de Santa Catarina, que tem um grupo de pesquisa em história do direito forte, a Federal do Paraná, e aqui em Brasília, né, onde eu estou trabalhando, a UNB tem um grupo muito importante, liderado pelo professor Cristiano Paixão, pelo Ayrton Serlander, chamado Percursos Narrativos, Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo. E nesse processo surgiu também, né, eu estou dando algumas indicações, Zé, se vocês quiserem fazer perguntas durante essa apresentação também, fiquem à vontade. Mas o que eu queria trazer para vocês, inicialmente, eram alguns tópicos, né? Estou falando de alguns centros importantes, porque toda pesquisa em história do direito, né, e uma pesquisa em direito em geral, né, não só história, ela demanda que a gente se insira em determinadas comunidades epistêmicas, né? E a história do direito é uma delas, que tem se fortalecido, como eu tenho dito para vocês ultimamente. Então, o que é importante para quem tem projeto, né, de mestrado, projeto de doutorado, que envolva ou que seja dentro da área de história do direito, né? Supor, né, Zé Mário, quero estudar a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a linha dura da ditadura militar, né? Pós AI-5, né? 68 a 74. Eu tenho uma periodização aí, né, bem definida, e vou investigar, né, referências, decisões, debates, discursos
daquele período histórico. Para mim, essa, né, é a principal dica, a principal perspectiva, orientação que a gente deve seguir ao se imiscuir numa pesquisa dentro de história do direito, né? Qual é? Periodização, clara, né? Tem um marco temporal que tem um seu início, tem um fim, e ali eu vou investigar quais foram as continuidades e rupturas que se deram dentro daquele marco, quem eram os autores, né? Quem eram os grandes atores institucionais que estavam ali envolvidos na produção daquele discurso, quais as relações entre o direito e a política, né, eu posso retirar da atuação daquelas instituições para fazer uma análise. Então, gente, essa pesquisa em História do Direito, ela traz para a gente também algumas técnicas que devem ser observadas com disciplina, né, com critério, para que o trabalho não fique um trabalho que tem criticado muito, né, desses estudos mais recentes de história do direito, metodologicamente, que é a linha do evolucionismo. Isso é comum acontecer nos cursos de direito, não só na graduação, mas também em nível de mestrado e doutorado, que é o tal do evolucionismo metodológico, né? É uma apropriação instrumentalizada da história para justificar uma determinada posição dentro do direito, né? Então, certamente, todos aqui já se depararam com trabalhos que cometem esse tipo de equívoco, não é, Zé? É muito comum dentro da graduação de direito que a gente inclua, que a gente avalie trabalhos nessa perspectiva evolucionista, né? Então, o cara quer explicar, por exemplo, sei lá, a evolução do Ministério Público Federal. E aí vai lá para o Império, começa a fazer uma análise, né, do reinado de Dom João e quem era o ouvidor, quem era o designado pelo rei para fazer o papel de fiscal da lei, de acusador, e aí sai fazendo uma linha, tentando desenhar uma linha histórica, né, imaginando que há um determinado tipo de progresso, né? Há uma pressuposição de uma racionalidade aí, né, de que a evolução do tempo traz também uma evolução institucional, em termos de progresso, em termos de ganho institucional, né, de aquisição evolutiva, vamos dizer assim, né, dentro já da teoria dos sistemas, né, buscando um pouco aí um diálogo com a teoria dos sistemas, que é o que eu fiz no meu doutorado, mas assim, há uma ilusão por parte do jurista de que fazer essa linha, né, essa linha cronológica e fazer, a partir dela, a menção a diversos atos legislativos, né, as constituições, trazem para a gente a sensação de que o aluno, de que o pesquisador imagina, de fato, de que há um progresso em direção à melhora do desempenho daquela instituição, né, no tempo. O que é simplesmente falso, historicamente, né? Não só falso, mas metodologicamente inadequado, né? Inapropriado e que deve ser objeto de muitas observações dentro do nosso processo de pesquisa, né? Deve ser objeto, inclusive, claro, eu já vi discussões aqui durante o doutorado de reprovação de pesquisas, de capítulos inteiros, por exemplo, de tese de doutorado, que fazia esse tipo de apropriação instrumentalizada da história para justificar posições, né? Porque aí, se eu faço uma análise, por exemplo, do STF, na Constituição de 1891, depois eu vou, né, para 34, para 37, para 46, e eu chego em 88 e diz, e chegamos ao auge, né, do que significa uma corte constitucional que tem uma amplitude de atuação, força, né, normativa de suas próprias decisões. Isso é simplesmente falso. Ou se você quer pesquisar o STF sobre o Império, né, ou sobre o regime do Estado Novo, né, sobre o governo Vargas, você precisa delimitar historicamente o período, né, até porque são períodos longos, a história traz aí a diversidade de fontes a serem exploradas, documentos, arquivos a serem, né,
explorados, e é simplesmente falso fazer um evolucionismo desse tipo. Há um artigo muito interessante da Ana Lúcia Sabadell, que faz uma reflexão interessantíssima, Zé Mário e colegas, sobre a metodologia da história em direito no Brasil, né? E faz uma crítica muito radical a esse tipo de evolucionismo. Vale a pena dar uma lida nesse texto, para que vocês tenham uma boa ideia de como funciona, né? De como é equivocado essa apropriação e o quanto ela é prejudicial aos nossos estudos. Então, como então, Douglas, que a gente pode utilizar, né, uma metodologia apropriada, que faça uma avaliação, né, adequada da história do direito? Aí a gente vai trabalhar com duas hipóteses, basicamente. A primeira delas, né, que eu considero mais desafiadora do ponto de vista do trabalho do pesquisador, é construir o seu banco de dados, a sua base de dados histórica que vai dar fundamento à sua avaliação, né? Que basicamente qual é a preocupação de um historiador do direito, né? Observar fenômenos sociais no seu tempo histórico próprio, né? E a partir dessa observação, né, fazer uma análise qualitativa a partir de documentos, de fontes, e fornecer uma descrição, uma explicação sobre o funcionamento do direito, né, naquele tempo histórico. Então, por exemplo, se eu estou preocupado com o funcionamento da Suprema Corte de Justiça, né, que é a instituição que antecedeu o STF, durante o Império, eu vou ter aí um marco, né, temporal que vai da independência à República, que já é muito grande, e vou precisar coletar um tipo específico de documento, né? Qual? Decisões da Suprema Corte de Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça do Império, vou procurar discursos dos ministros que compunham aquela corte, vou procurar, quer dizer, eu tenho um período e tem um tipo de documento que eu vou aí para Arquivo Nacional, né? Tem bastante coisa sobre esse período, mas não só, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, a hemeroteca do Senado Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal tem uma seção de publicações de obras raras, onde é possível encontrar fontes da época que vão me dizer algo sobre aqueles agentes, sobre aqueles discursos, sobre aquelas instituições. Então, eu não vou fazer pesquisa sobre história do direito no Império, analisando escritos que foram, né, construídos na década de 80, de 90, de 2000. Essas fontes são fontes para o pesquisador chamadas secundárias. Eu posso analisá-las, inclusive, para comparar, né, com os meus achados, com o meu banco de dados. Mas eu não vou tomá-las como referência primária para a minha pesquisa. Tá, gente? Essa talvez é a segunda grande dica que eu dou para vocês que têm interesse em fazer pesquisa em história do direito, né? Primeira, periodização, período claro e preferivelmente curto, né? Porque vocês vão se deparar com infinidade de documentos. E segundo, atenção à produção das fontes. Vocês têm que trabalhar especialmente com fonte primária e as fontes secundárias, né, a literatura que foi produzida sobre aquele período, vai servir para vocês também como fonte, mas já em nível de comparação, não em nível de produção da sua pesquisa, tá? Então, feita esse passo, que é talvez o grande passo para se construir uma boa pesquisa em história do direito, né? Aí eu vou me apropriar, né, Zé Mário, assim, feita esse levantamento, feita essa coleta de dados, a produção de um banco, a catalogação disso, né? E aí vocês têm todos esses softwares livres para trabalhar, tem Excel, quem gosta de trabalhar em Mendeley, tem o Mendeley também. Construir um banco de dados confiável a partir das fontes primárias que você encontra, né? E aí, como eu disse, quanto mais restrito o período, mais fácil de você fazer algo com qualidade. E aí eu tenho um segundo passo, né? Feito esse banco de dados, eu posso passar para o segundo passo, né? Feita essa ampla pesquisa documental, de registro fotográfico, de registro bibliográfico, de fontes da época, eu passo
para o que seria, Zé, o que eu posso dizer de estudo de caso. Vamos supor que você esteja estudando, por exemplo, a reforma do sistema educacional durante o Segundo Reinado. Aí eu tenho um caso a partir do qual aquelas minhas fontes, né, as fontes a partir das quais eu já fui buscar a partir dessa referência, vão me dizer algo. Então, eu tenho aí, vou fazer um estudo de caso, por exemplo, sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em processos pós-libertação dos escravos, né? Reparação de danos a partir dos processos que os ex-escravos moveram contra os seus donos, ou contra o Estado brasileiro, ou dos ex-proprietários de escravos em relação ao Estado brasileiro, que né, pretendiam, né, demandavam receber uma indenização a partir daqueles casos. Então, eu tenho um estudo de caso que pode ser montado preferencialmente a partir da discussão de um caso, né, geralmente um caso que repercute bastante, a partir do qual eu vou ter bastante material, ou pode ser uma pesquisa qualitativa a partir de um estudo de caso que envolva vários julgamentos, né? Tem um tema, que é esse, por exemplo, a reparação, né, de danos aos ex-proprietários de escravos, e vou analisar diversos processos, diversos julgados, durante um período, sei lá, STF 1893 a 1900, 7 anos aí, né? Então, há um desafio muito grande para o historiador do direito de recuperar essas descrições, mas aí é que está a graça do trabalho do historiador e do trabalho, né, dos juristas interessados em história do direito, que é de produzir pesquisas originais, né? A gente está trazendo fontes originais e está fazendo uma pesquisa com qualidade, consulta às fontes primárias sobre documentos que pouquíssimas pessoas tiveram acesso, e juristas menos ainda, talvez, né? E inovando realmente no campo, né? Inovando realmente no campo, que é o que interessa em nível de mestrado e de doutorado. Mas é claro que isso tudo demanda também um procedimento, né, Zé? Sei que você é muito criterioso com isso, e certamente a disciplina de metodologia deve falar muito sobre procedimento metodológico, roteiros e passo a passo, e a história do direito, né, apesar de ser um campo, como eu disse, em consolidação no Brasil, mas ela também tem o seu procedimento, né, que, em grande medida, parece muito com o procedimento da sociologia jurídica e de outras pesquisas dentro do campo jurídico, né? Quais seriam 7 passos que a gente pode, né, trazer aqui como contribuição para vocês de uma boa pesquisa em história do direito? Primeiro, observação e acúmulo de observações, né? Fechei a minha periodização, fechei a minha instituição, fechei o tema que eu quero estudar, o estudo de caso que eu quero fazer, então eu vou acumular o máximo de observações possíveis sobre aquele fenômeno durante aquele período. Então, construir o meu banco de dados. Esse é o ponto 1 desse procedimento. Segundo, organizar essas observações, essas informações, né? À medida que eu vou observando, eu já vou organizando. Esse ponto 1 e o ponto 2, eles estão basicamente dentro desse primeiro passo, dessa primeira fase, né? Então, vou lá no banco de dados do Arquivo Público João Emerenciano, né, de Pernambuco, por exemplo, estudar a Revolução Pernambucana de 1817. Vou ver qual foi o papel de Frei Caneca na liderança, na promulgação de uma Constituição, a primeira Constituição, né, independentista do Brasil, quais as influências do constitucionalismo europeu, francês, etc., na época, sobre o pensamento de Frei Caneca. Veja como é interessante uma pesquisa como essa. Então, eu vou ali, já construindo, com base nos meus arquivos, no que eu consegui observar a partir da consulta aos arquivos, lá no Arquivo Público de Pernambuco, essas observações. Observação número 1, 2, 3. O ponto 3, qual seria? Estabelecer as relações entre essas observações, né? Eu tenho um grupo que produziu um discurso nessa linha, eu tenho um outro grupo que produziu na outra linha,
Tinha gente que era ligado à igreja, que pensava o direito a partir dessa ótica, tinha gente que era ligado à maçonaria, que pensava o direito, né, a partir dessa outra ótica. Como esses influxos foram produzidos dentro do movimento revolucionário, né? Estabelecer as relações entre essas observações vai dar a você, pesquisador, critérios, né, claros para, num segundo momento, estabelecer as próprias tensões entre as correntes que você quer explicar, e quais delas prevaleceu, quais não, ou se houve um hibridismo, ou, né? Então, isso vai te dar muitos elementos para, a partir de fontes originais, né, fontes primárias, fazer uma avaliação muito criteriosa de um movimento histórico que teve o direito, né, a semântica do direito aí refletida. Depois, e aí eu também, esses passos não são estanques, tá, pessoal? E esses passos, como a gente sabe, de todo pesquisador, cada passo que a gente dá adiante parece que faz com que nós tenhamos que reavaliar os passos que demos antes, né? Reavaliar os passos, ver se o trabalho está seguindo com consistência, né? E aí a gente chega nesse ponto 4, que é a indagação, né? Que são as perguntas que a gente pode levantar a partir dessas regularidades. Por que, né, o grupo que era ligado à Igreja Católica convergiu com o grupo que era ligado aos maçons, nessa questão aqui, por exemplo, casamento civil com efeitos religiosos, vamos supor, né? Por que houve? Quais os interesses que estavam em jogo? Né? Como é que eu posso descrever isso de uma forma coerente com os meus dados? Né? 1.5 já me coloca uma outra preocupação, que é a comprovação dessas regularidades, desses padrões, desses discursos. Né? Olha, isso ocorreu, essas relações que eu estou explicando aqui ocorreram dessa maneira, e eu comprovo por quê? Porque no dia tal, no jornal Correio da Manhã, vamos supor que eu estivesse estudando a ditadura militar, o general Costa e Silva deu essa declaração sobre o Supremo, o que comprova que havia uma tendência de acirramento dos ânimos entre os ministros do STF e a linha dura da ditadura. Tá? Vamos supor, trazer evidências que comprovam essas relações de regularidade que eu estou afirmando no trabalho. O 6º ponto, né, o estabelecimento de relações de conclusão, respondendo já aquelas perguntas que eu tinha feito no início. Né? Vamos supor que eu, como hipóteses, tenha estabelecido que o Supremo Tribunal Federal, nos primeiros anos de República, foi conivente com a linha dos republicanos que fundaram a República para evitar vamos supor, vamos pensar numa hipótese interessante. Para evitar a troca de donos em relação a... Ou então evitar de estar pagando tarifas, pedágios, sei lá, algum interesse particular para de repente se unirem. Eu estava querendo relacionar uma hipótese que envolvesse julgamentos do Supremo e a ideia de escravidão legitimada pelo direito. Então, supor, olha, existia um movimento de republicanos que lutou pela proclamação da República para manter a escravidão. Dentre esses republicanos, eu destaco um grupo, sei lá, de 30 fazendeiros e analiso 30 processos desses fazendeiros no STF. E aí eu vejo que as indenizações que eles tiveram a partir de decisões do Supremo confirmam aquela hipótese. Ou seja, eles queriam a proclamação da República para terem garantidos o seu direito à propriedade. Eu pensei aqui no insight até por outro caminho, porque, por exemplo, é mais fácil você ter acesso, por exemplo, às biografias dos ministros, né? Então, quantos desses ministros vieram de famílias aristocratas rurais? Boa. Apoiar boa também. Aí a gente já vai ter que lançar mão da técnica de prosopografia, que o pessoal, inclusive, do CPDOC, da GV, faz isso, né? Que é chamado também a história oral. Há entrevistas que eles fazem com os agentes e fazem análise de trajetória. Por exemplo, o cara era da família tal, estudou no colégio tal, a renda da família era tal. Então, eu tenho um perfil prosopográfico, né, já aí da própria antropologia, né, esse método não é mais nem da história, que me diz que aquele agente vai julgar de acordo com a trajetória familiar dele.
com a trajetória de classe, com a trajetória de renda. Ou então você migra a metodologia para a história, né? Você transformar o objeto do estudo de trajetória, no caso, de uma pessoa. Qual a sequência de fatos necessários para que aquela decisão na DPF número tal pudesse acontecer? Isso. Acho que dá para. Inclusive recomendável, né? A interdisciplinaridade aí. Eu trago um método da própria antropologia para fazer uma análise de história do direito. Né? Isso não está fora, isso está muito dentro, pelo contrário. Né? Mas vamos supor, isso foi algo que eu fiz durante a minha tese. Eu publiquei até depois um texto. Qual era o papel do STF durante a ditadura militar? Né? Como é que a gente pode avaliar a ideia de independência judicial nos discursos produzidos em decisões do Supremo, mas também pelos próprios ministros, na imprensa e nas relações com o governo, sobre o papel do tribunal, né? Então, a gente tem aí um recorte, 21 anos de ditadura, vou pegar decisões do STF, por exemplo, aplicando a Lei de Segurança Nacional. Né? O que era considerado crime contra a segurança nacional dentro da visão do STF? Como isso me diz alguma coisa sobre as relações que o tribunal manteve de independência frente ao executivo, né? Posso fazer uma outra avaliação do STF sobre a ditadura, né? Vendo quais eram as reações dos ministros dentro dos autos, mas também fora deles. Valeu, Zé, que você está apostando aí. A partir das intervenções que os militares fizeram no tribunal, né? A gente sabe que a emenda constitucional número 2 de 65 ampliou o número de ministros de 11 para 17, né? Para 16, desculpa, foram 5 ministros mais. Então, quer dizer, como é que o tribunal, os ministros que já compunham a corte, reagiram a essa emenda e reagiram à posse dos mais novos ministros, né? Como é que isso se deu dentro da dinâmica interna decisória do STF? Tudo isso vai exigir da gente uma atenção à produção de fontes do período, tá? Estou falando isso como exemplo só para, né, estabelecer aqui a resposta que a gente precisa oferecer em adequação àquela hipótese de pesquisa que a gente lançou lá atrás, né? Olha, a gente está dando muito exemplo de STF porque é o tema que eu e o Douglas a gente trabalha há muito tempo, mas estudos dessa maneira sobre um TJ, sobre o STJ, sobre os tribunais regionais federais, também. sobre os tribunais da relação. Isso, interessantíssimo. Parece como funciona o judiciário brasileiro. Você mostrar como eles eram e como eles são hoje, se houve mudança, se não houve. Esquecer essa ideia de evolução e sim de comparação. Isso. Muito bom, Zé. A ideia é exatamente essa. Eu tenho estimulado, inclusive, também meus alunos lá em Salvador, que como o Tribunal de Justiça da Bahia guarda os arquivos do antigo Tribunal da Relação, que foi o primeiro tribunal do Brasil, tem muitos processos, por exemplo, sobre escravidão indígena, que a gente não conhece dentro de direito, né, sobre a ocupação dos holandeses na Bahia, e Pernambuco, há uma infinidade de documentos que a gente pode trazer para análise histórica do direito, que a biblioteca, a seção de obras raras da biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, é uma riqueza extrema que vocês têm aí para fazer pesquisa e análise histórica do direito, com consulta às fontes, né? Qual a ideia de constitucionalismo que a escola do Recife tinha, né, no século XIX? Nossa, Pimenta Bueno, quantos constitucionalistas se pode trazer a partir da análise de autores, de fontes originalmente produzidas aí no Recife? Não, e de repente, você não sai nem nas escolas de pensamento, você pode ir para uma questão, por exemplo, relacionar um estudo histórico a um conceito dogmático de aplicação prática, por exemplo, como a ideia, por exemplo, de direitos e deveres conjugais mudou ao longo da doutrina e da legislação desde a República. Isso. Não, análise sobre o significado do poder moderador dentro da corrente de pensamento X, né? Dos constitucionalistas tais e tais, isso dá um bom trabalho também. A aplicação de um instituto, uma categoria de direito civil, de direitos reais, a posse, né, a enfiteuse, a servidão, como é que isso estava, né, também influenciado ainda por um pensamento, né, anterior ao nosso Código Civil, que é de 17, como é que o pensamento jurídico do século XIX se refletia na aplicação desses institutos. Os sistemas tributários, né, porque em termos de legislação,
houve uma grande mudança em relação à estrutura de cobrança de tributos e de administração, mas em termos de conceitos de legislação mudou muito pouco. Se você pegar um texto do Aliomar Baleeiro, comparar com os textos atuais, muitos conceitos são muito semelhantes, com a diferença de 50, 60, 70 anos de diferença. Então, a comparação histórica também explica manutenção, né? A gente não explica apenas mudança de trajetória. Então, por exemplo, se uma norma foi constante durante muito tempo, por que ela foi constante? Por que ela não mudou? Quais os elementos sociais que garantiam a permanência daquela norma durante tanto tempo, né? Quer dizer, como é que se dava dentro das relações sociais a produção do sentido daquela norma durante aquele período? E quais os influxos que estavam aí presentes, tanto para a continuidade quanto para a ruptura? São talvez as duas grandes perguntas que estão aí incomodando os historiadores do direito, né? Eu sei isso teórico. Onde tem continuidade e onde tem ruptura? Por quê? Como? Quais eram os agentes? Se a gente estuda, por exemplo, o pensamento de Francisco Campos, de outros... Aqui é o celular. De constitucionalistas que atuaram durante a ditadura, durante o regime Vargas, né? Quais eram as relações estabelecidas entre esses juristas e os políticos. Isso dá uma super pesquisa, né? Por exemplo, eu usei um pedaço da minha tese foi empírica, mas tinha um pedaço dela que explicava o surgimento e a manutenção do Instituto do Pedido de Suspensão. Aí eu fui ver que o pedido de suspensão, ele surge ao mesmo tempo com o mandado de segurança. Então, na primeira lei que regulamentou o mandado de segurança, já tinha previsão do pedido de suspensão. E é impressionante como o texto da norma que prevê o pedido de suspensão de liminar, que depois evoluiu para suspensão de segurança, suspensão de tutela antecipada, etc., mas é o mesmo instituto, só muda a classificação. O texto é praticamente o mesmo. Então, você vê que ao longo de 50, 60, 70 anos, você tem um instituto que passou por ditadura, passou por democracia, passou por 4, 5 constituições diferentes, e o texto é o mesmo. O texto mesmo. Então, se o texto não alterou... Essa é uma boa pergunta. É porque teve uma utilidade. Assim, eu não aprofundei isso na tese, mas eu joguei isso para quem quisesse aprofundar depois isso no artigo, em alguma coisa. É uma boa pergunta de pesquisa, Zé. Bom, já é um artigo para a gente fazer, velho. Então, talvez porque fosse útil ao AGU. Quais são as condições, né, que dão permanência a um determinado texto jurídico, né? Por exemplo, aí há muitas perguntas que podem ser feitas associadas. O que eu acho que a gente precisa fazer, e aí reiterando uma fala que eu comecei aqui, é a atenção à periodicidade, né? Vendo que elementos estão presentes ali, não só ao fazer o que os evolucionistas costumam fazer nos trabalhos jurídicos, designando a norma. A norma disse isso em 1891, disse isso em 34, disse isso em 46, disse isso em 37. Isso não é história do direito. Isso é um mau relato, né, de mudanças no texto normativo. Um mau relato, porque não me explica mais nada além disso. Então, quer dizer, o que é que eu preciso? Ver quais as condições subjacentes, os discursos produzidos, as relações produzidas dentro daquele contexto histórico que levaram à produção normativa daquele sentido, né? Isso aconteceu por isso, por isso, por isso. Mais relevante do que mostrar o texto da Constituição antiga é dizer o que aconteceu na Assembleia Constituinte. Pois é, isso. Por que determinada norma saiu com um sentido X ou com a grafia tal dentro do debate legislativo, dentro do debate constituinte, sei lá, 1823, né, a primeira constituinte do Brasil. Há muita coisa a ser investigada. E a partir dessas provocações, eu só para chegar no último ponto do procedimento, é algo que você faz muito bem, que é a comunicação dos resultados. Fiz uma pesquisa com fôlego, tenho fontes, tenho periodização, tenho comparação, tenho um estabelecimento dessas tensões, tenho uma explicação sobre essas tensões em seguida, aí eu preciso, né, fazer um artigo, no caso de quem está fazendo, né, dissertação e tese, colocar isso de uma maneira clara, de uma maneira que comunique bem, com eficiência, o resultado dessa pesquisa. Então, feito esses 7 passos, publicar, né? Aí é o último.
Eu vou dizer o oitavo, que já não é passo de pesquisa, é o passo de publicizar o resultado da pesquisa. Mas aí, Zé, eu também, como eu estava falando, eu acho que é importante, né, a gente, ainda que não esteja fazendo estritamente uma pesquisa dentro de história do direito, mas quer explicar dentro do teu objeto, dentro da tua tese, da tua dissertação, um determinado período histórico que é importante para a compreensão do seu tema, das suas explicações, é que isso seja feito com o mínimo de cuidado. E aí, o que é que a gente, né, recomenda? Leiam pesquisas de história do direito que estão sendo produzidas nesses centros. Eu já falei de alguns, né, de grupos de pesquisa, mas também das próprias comunidades epistêmicas que a gente tem acesso aí livremente na internet. Vou designar aqui, vou falar 4 delas, e aí vocês conseguem achar isso de uma maneira muito simples no Google, né? Primeiro, o Instituto Brasileiro de História do Direito, que é um instituto recente, mas que tem feito congressos anuais, reúne pesquisadores, né, que estão se especializando nessa área, que têm publicado nessa área. O site deles, eu acho que está até em manutenção, eu andei olhando nos últimos dias, ele está em manutenção, mas vale a pena procurar os anais, né, dos congressos do IBHD, que sempre tem algo interessante a dizer sobre um determinado tema jurídico do nosso interesse. O Instituto Latino-Americano de História do Direito também é um instituto que vale a pena a gente, né, ir lá dar uma zapeada, né, como se diz, uma olhada, saber o que eles estão produzindo, o que tem de interessante. E outros mais organizados já, o Instituto de Investigações de História do Direito da Universidade de Buenos Aires. Os argentinos estão muito à frente, né, dos brasileiros no campo de investigação de História do Direito. E um outro projeto que envolve iniciativa aí de várias universidades norte-americanas, que é o Legal History Project. Vocês também encontram fácil isso na internet, que aí a mais história do common law do que realmente do civil law, que está mais próximo das nossas pesquisas aqui, mas pode ser interessante para até avaliar o método de trabalho que eles têm. Pode ser interessante para aprender o método deles e usar no nosso. Usar no nosso. E aí, mas eu queria deixar também, Zé, aqui 4 dicas de publicações especializadas em História do Direito. Tem um amigo, inclusive está lá, o Gilberto, fazendo pesquisa sobre formas jurídicas contratuais e transplantes jurídicos, por exemplo, do período da ocupação holandesa em Pernambuco. Ele nem é pernambucano, ele é piauiense, mas está fazendo um estudo interessantíssimo sobre história do direito, por exemplo, formas jurídicas contratuais que foram transplantadas da Holanda para Pernambuco pela Companhia das Índias Ocidentais, a ocupação de Maurício de Nassau e etc. Quer dizer, já se fala... Matheus, chama-se Legal History Project. É uma iniciativa que envolve várias universidades. Você pode colocar Legal History Project no Google que você encontra. Mas, e aí ele está fazendo essa pesquisa, Zé, no Instituto Max Planck de História do Direito, que é um grande centro de História do Direito Europeu. E que na tem Alemanha, também, né? aí, na Alemanha, é isso, em Frankfurt. E que tem muita... Lá vocês encontram, no site do Max Planck, vocês encontram indicações de revistas, de centros, de banco de dados em história do direito. Assim, é um lugar muito rico para se buscar também referências. Em espanhol, tem a revista de História Constitucional da Universidade de Oviedo, que é mais especializada em História Constitucional, né? Como é mais do meu campo, me interessa. Mas imagino que seja de muita gente aqui também, fica a dica. A Revista Brasileira de História do Direito, que não é uma publicação do IBHD, é uma publicação anterior, também tem aí algo interessante. E em italiano, né, para quem está fazendo pesquisa aí e lê em italiano, tem os cadernos da História do Pensamento Jurídico Moderno de Florença. Chama-se, eu não falo italiano, apesar de ler, Quaderni Fiorentini, para a história do pensamento jurídico moderno. Eu vou colocar aqui o nome no chat, e aí vocês podem buscar também boas referências. Eles não publicam só em italiano, não. Publicam também em inglês. E vários pesquisadores brasileiros, aí, o Ricardo Marcelo Fonseca, o Cristiano Paixão, já publicaram nessa revista. Então, vale a pena também dar uma olhada, porque tem algo sobre o Brasil, né? Outras
dicas agora de fontes, gente, assim, como eu falei. Fazer pesquisa em História do Direito não é ir para um manual de História do Direito e retirar dali alguns elementos, ou um livro sobre, né? E retirar alguns elementos e colocar na pesquisa, ir atrás das fontes. E essa é a O parte principal que eu disse para eles, fazer História do Direito não é fazer dogmática antiga. Isso, perfeito. Não é fazer dogmática antiga, é ir atrás das fontes. E essa é uma das partes mais trabalhosas. Mas a internet está aí também para ajudar, né? E vocês em Recife, além da internet, tem o arquivo público, tem a Fundagem, que tem um super arquivo, né, de período colonial também, período da ocupação holandesa, arquivos, né, do século XIX, etc., produção riquíssima, Fundação Joaquim Nabuco. Mas na internet vocês também têm a Fundação Alexandre de Gusmão, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, para quem está pesquisando direito internacional, diplomacia, quer ver, por exemplo, sei lá, a atuação de algum visconde durante o Império, como é que o cara... Né, a importação de determinados conceitos jurídicos via diplomacia. Acho que a Fundação Alexandre de Gusmão tem um acervo interessante aí. A Biblioteca do STF e do Senado, ambas digitais, tem uma seção de obras raras, muita coisa do século XIX, né? Dá para ir atrás. A Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio, tem um acervo próprio também, com documentos próprios. A Biblioteca de Rui Barbosa disponível, muita coisa digital. O Arquivo Ultramarino, tem muita coisa de Portugal, Zé, que interessantíssima, assim, que eu andei dando uma olhada recente. A hemeroteca da Biblioteca Digital Luso-Brasileira. Existe um arquivo histórico ultramarino, que é, por exemplo, interessante se você quer estudar a influência das instituições judiciais portuguesas nos primeiros mecanismos de resolução do conflito no Brasil Império, no Brasil Colônia, desculpem. Se a gente vai lá nas capitanias dos portos e nesse arquivo, né, ultramarino, a gente encontra como eram, por exemplo, resolvidos conflitos comerciais, resolvidos conflitos, por exemplo, de pirataria que existia, né, os navios ingleses que faziam pirataria contra os portugueses, etc. Quer dizer, e aí como é que se dava a resolução desse tipo de conflito? Dá para ir buscar esses arquivos lá. Que mais? Um dos principais acervos, e aí eu já falo de produção bibliográfica, né, de literatura, não de fonte primária, é o do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que tem uma revista ainda fundada no século XIX, ainda nos 1800, que é uma fonte muito rica também de análise de história do direito também, né? Fonte que a gente pode dizer que já não é mais uma fonte primária, mas é uma fonte secundária privilegiada, né? Que a gente está olhando o que autores escreveram naquela época, não o que autores estão escrevendo hoje sobre aquela época, né? Esses regimes de historicidade, eles importam muito dentro de um trabalho de história do direito metodologicamente adequado, né? Observar esses regimes com disciplina, com periodização e tal, isso faz com que um trabalho tenha uma qualidade totalmente diferente. E aí, gente, quando a gente mostra, né, dentro de um projeto, dentro de uma dissertação, de uma tese, esse tipo de preocupação, os examinadores enchem os olhos, né? Eu digo porque quando eu estou participando de muita banca, Zé, aqui em Brasília, lá em Salvador, e às vezes dá uma tristeza danada, porque o pessoal começa a fazer análise, então, porque o direito das mulheres nasceu, aí depois sai, não, gente, não façam isso, não. Você chega na banca, né, na hora de defender um trabalho com tanto problema, e aí fica complicado, né? Fica muito complicado. Né, eu quando expliquei a eles na aula sobre pesquisa histórica, eu lembrei eles de uma coisa muito maluca que existia na época que a gente fez mestrado. Não sei se você estava lembrado daquela modinha que tinha que toda dissertação tinha que ter um capítulo histórico. Quando, na verdade, o capítulo histórico não servia para explicar coisa nenhuma. Nada. Era totalmente deslocado. Não, e dependendo do acesso do pessoal que tivesse as fontes, o capítulo histórico tinha, sei lá, 40, 50, 60 páginas e o resto da dissertação 30. Isso. Quando, na verdade, o trabalho do cara era aquelas 30 do final.
Você sabe que todo início do semestre, para minhas turmas, eu recomendo, e recomendo também agora na oficina que eu vou dar na quinta-feira sobre escrita acadêmica, o texto do nosso grande professor, que é do programa da Católica, né? Não me fale do Código de Hammurabi. Oh, o Luciano se aposentou, mas eu passei o texto dele não esse ano. sabia. Eu não sabia, não, que ele tinha se aposentado, mas aquele texto dele é genial, né? Porque fala exatamente desse grande problema. Olha, gente, se eu quero estudar julgamento do STF sobre a apropriação da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre crimes da ditadura, né? Responsabilização dos agentes da ditadura. Aí eu vou estudar a ditadura no Brasil, teve uma, aí começa, passa 60 páginas. Não, quando não vai buscar o conceito de Aristóteles e pegar as primeiras ditaduras gregas. Isso. Os regimes políticos, quais são? Aí vai. Que é, gente, o tempo que você perde para fazer isso e o esforço que isso demanda, né, do pesquisador. Sem contribuir nada para a resposta. Sem contribuir nada para a resposta, vai, né, te acrescentar nada no final e vai te render muitas críticas. Porque você só está abrindo flanco para o examinador te criticar lá no final. Então, gente, olha, vai fazer uma análise de discurso, né, do voto do Eros Grau lá sobre a recepção da lei da anistia em 88, né, na decisão do Supremo. Mas não fazer, não, porque... Né? Então, não me fale do Código de Hammurabi, é um texto assim, ideal para a gente se livrar desse tipo de problema aí. O grande Luciano Oliveira, assim, que eu admiro bastante. Não sabia que ele tinha se aposentado. Mas inclusive eu traduzo a finalidade do texto para os meninos, é assim, olha, esse texto você tem que ler ele com os olhos de saber qual é o enfoque do texto. O texto é um manual do que não fazer na sua Do que não fazer, isso. Porque muita gente não alcança isso. Os principais erros é evitar. Um monte de coisa, ele critica um monte de coisa, mas ele quer o quê disso? Na verdade, o que Luciano quer mostrar é, olha, na minha experiência de examinador, eu encontrei um monte de coisa que, na verdade, não serve para nada. Isso. Então, ali tem uma listagem. Eu passo exatamente isso para eles na primeira aula. É um manual do que não fazer com sua tese de dissertação. Muito bom. Eu fui descobrir esse texto já no mestrado, eu não conhecia na graduação, mas hoje eu passo já nos cursos de extensão durante a graduação. Eu digo, olha, vai escrever trabalho de TCC no final do curso, leia isso aqui para você ver o que não fazer. E está funcionando, viu? Está funcionando. Que massa, melhora a qualidade. Mas, José, eu acho que era isso que eu tinha para falar, fundamentalmente. Você me pediu também para explicar um pouco sobre o meu trabalho, né? Sobre a tese. Na tese, tem 2 capítulos empíricos na tese. Zé. Um deles foi publicado naquela Revista Brasileira de Estudos Políticos, da UFMG, que é sobre o debate sobre o judiciário durante a Constituinte, né? Eu fiz e aí esse é um exemplo de trabalho em História do Direito, sim. Eu fiz um marco entre 86 e 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição, né? Desde a emenda 26, que chamou a Constituinte, que formou a Comissão Afonso Arinos, até a promulgação da Constituição, para ver quais eram os discursos produzidos pelos juristas e pelos não juristas, e aí, dentro dos juristas, os juízes também, sobre o que deveria ser o judiciário na Constituição nova, a Constituição da redemocratização, né? E aí, qual foi a técnica de pesquisa que eu adotei? Análise documental das publicações em fontes jornalísticas entre esse período, né? Maio de 86 a outubro de 88. Há um banco de dados sobre a Constituinte fantástico, digitalizado, na Biblioteca do Senado Federal, né? Vamos lá, senado.gov.br e tal, vou lá. E aí eu coloquei o termo Poder Judiciário. Bacana, não sabia, Zé, que você tinha indicado. Agradeço aí. E então, Poder Judiciário. Vai vir uma infinidade de documentos. E aí, gente, pesquisador é aquela coisa, trabalho de formiguinha. Abrir documento por documento, ler, ver o que é que está dentro daquela pergunta de pesquisa, daquele universo que eu quero analisar, e a partir daí montar meu banco de dados, né? Então, vai lá, Excel,
Fiz por periodização em 3 meses, porque aí a gente vai montando bancos de dados que é possível comparar os discursos. Quer dizer, no primeiro trimestre de 87, os discursos sobre o judiciário tiveram essa linha. No segundo trimestre, tiveram essa. Houve manutenção, houve mudança. Por quê? Né? Não, houve manutenção. No terceiro trimestre, houve isso. Quem é que estava falando mais sobre o judiciário? Eram jornalistas, eram professores de direito, eram juízes, eram presidentes de corporações, de associações e tal. Então, quer dizer, aí eu já vou montando também a linha dos atores. Os principais atores dentro do debate, né, da Constituinte sobre o judiciário foram esses. E eu cheguei à constatação de que foram os presidentes de associações, né? As corporações do sistema de justiça tiveram uma força gigantesca dentro do debate da Constituinte, né? Inclusive, isso está nesse texto. Então, você vai montando um banco de dados que vai te dando respostas ao longo da pesquisa. E aí você vai analisando essas fontes de acordo com aquela pergunta que você fez lá atrás, né? Que a pergunta pode ser confirmada, né? Houve uma prevalência de um ator A ou B no debate, né? Ou pode ser negada no final. Não houve prevalência de nenhum ator, isso foi uma coisa totalmente aleatória, isso surgiu de acordo com a dinâmica própria que foi produzida ali, etc. Movimentos sociais, o legislativo teve um papel A ou B. Quer dizer, o que importa é que a gente deixe as nossas perguntas entre parênteses, né? Lá no stand-by, e vá prestando, de fato, mais atenção aos documentos e às fontes, o que elas dizem. E aí, feito esse banco de dados, né, Zé, isso está, acho que é o terceiro capítulo da tese, eu fiz a análise de que houve uma prevalência de posturas corporativas no debate sobre o judiciário durante a Assembleia Nacional Constituinte. Tanto que, ao final, juristas que não eram integrantes de carreiras do sistema de justiça, não eram do Poder Judiciário, tiveram uma opinião muito crítica sobre o capítulo da Constituinte, aprovado lá tanto na subcomissão, como na comissão de sistematização, quanto no texto final, né, da Constituição. Eles chegaram à conclusão de que, por exemplo, houve um fortalecimento da autonomia institucional do judiciário, orçamento próprio, autonomia administrativa, iniciativa de lei, etc., auto-organização, né? Mas não houve, em contraparte, um mecanismo de accountability suficiente para dar, né, um contrabalanço, uma democratização do Poder Judiciário, que era algo esperado dentro do movimento. Que dois dos parlamentares que trabalharam justamente para esse fortalecimento do Poder Judiciário depois se tornaram ministros, né? O Francisco Rezec e o Nelson Jobim. Perfeito, Zé. Exatamente. Embora o próprio Jobim, durante a Constituinte, para ser justo, tinha uma postura mais cautelosa. E ele foi assessor direto do Ulisses Guimarães, né? Mas ele tinha uma postura um pouco mais restritiva a um ganho muito grande de autonomia judicial, né? Porque sem controle, né? Mas há muitos textos críticos aí na imprensa, que a gente pode constatar já no finalzinho do período, quando o texto já estava consolidado, setembro, outubro de 88, que vão nessa linha. Então, olha, houve um fortalecimento dos agentes, mas não houve muita democratização do judiciário, não. Até porque a reação das associações de magistrados contra a iniciativa de criar um CNJ durante a Constituinte, que a hipótese era de controle externo mesmo, de controle social, foi refratária num grau altíssimo, tanto que eles fizeram carreatas, fizeram greve, fizeram caravanas também, e além de tudo ocuparam, isso é curiosíssimo, há depoimento de Fernando Henrique Cardoso nesse sentido, ocuparam as galerias da Câmara e do Senado durante a votação da Comissão de Sistematização, que previa a instituição do CNJ, lá em 87, 88, foi no finalzinho de 87. Quer dizer, é curiosíssimo. Quer dizer, aí essa é uma técnica de pesquisa, um método que pode ser analisado, por exemplo, depois na reforma da emenda de 45, né? Quais eram os movimentos corporativos, né, refletidos nas leituras dos jornais da época, em 2003, 2004. A emenda 45, ela tramitou mais de 10 anos, né? O CNJ foi criado com a emenda 45, mas a proposta de reforma do judiciário, ela é de Hélio Bicudo, a PEC, que começou lá em 91, salvo engano, gente. A PEC, ela tramitou por um tempo gigante.
Então, quer dizer, fazer o estudo desse período e de quais eram os discursos produzidos pelos juristas e por outras comunidades epistêmicas na época, né, jornalistas, professores de direito e tal, pode dar um estudo interessante sobre o CNJ e sobre a reação da magistratura contra um controle externo, né? Ou se pode dizer outro lado também, né? A gente está levantando uma hipótese, pode dizer não, que os magistrados até queriam, os magistrados de base podiam ter uma opinião favorável ao CNJ e os de cúpula não. Existia tensão dentro do sistema de justiça, né? Ou não? Acho que isso é uma boa ideia também sobre pesquisa dentro de instituições, utilizando essa técnica de análise documental, né? O que importa? Periodização, fonte primária. São as duas grandes dicas, eu acho, o recado que eu queria deixar. Periodização, fonte primária. Com isso, né, todas as perguntas que vão aparecendo vão sendo muito interessantes e melhores respondidas. Aí, Zé, eu acho que esse é um exemplo do que foi um capítulo empírico dentro de História do Direito do Trabalho. O segundo, que esse aí você também conhece bem, é o levantamento das decisões em arguições de suspeição e impedimento do STF, que aí eu contei com a base de dados do próprio Supremo, né? Analisei, construí a minha base a partir dos dados disponíveis no site do STF, analisei também, aí eu fiz aquela coisa do pesquisador, né? Vai lá, pega o caderninho de tombamento judicial antigo, que tem aqueles dados todos que não estão no site, mas você tem que ir para comparar e tal. Mas acontece que isso processo, anotar no papelzinho, processo por processo, para depois passar para o céu. Mas isso é o que dá também o gosto do trabalho, né? Eu acho que quando a gente se dedica a um determinado tema e consegue ter um retorno positivo a partir daquela pesquisa que a gente deu, e não estou dizendo um retorno positivo em publicações, etc. e tal, que isso faz parte, mas é de como você conseguiu produzir algo que seja inovador, né? Dentro da área, que possa completar uma lacuna que está presente dentro daquele campo. Eu acho que isso sim é uma grande satisfação para nós como pesquisadores, seja da área de História do Direito, de Sociologia do Direito, de Ciência Política, de política judicial, é a gente tentar, né, fazer do nosso trabalho uma contribuição efetiva para aquele campo. E aí é que está, assim, estudos empíricos, estudos, né, na área de História do Direito, estudos sobre instituições, são uma fonte rica de possíveis boas contribuições que a gente tem a trazer aí com os programas de pós-graduação no país, né? Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu fiz o meu mestrado aí no Recife, na UFPE, tive boas referências, tenho boas amizades, que me deram sempre boas dicas de pesquisa, e o doutorado aqui na UNB também, que foi uma coisa que me acrescentou bastante do ponto de vista de interdisciplinaridade. Acho que esse fato de a universidade estar próxima tanto dos movimentos sociais, mas também de algumas instituições, como o Congresso, o STF, os ministérios, etc., traz uma riqueza para a universidade, assim, de fontes que podem ser exploradas, né? Hoje, graças à internet, essas fontes estão na nossa casa, né? A gente não precisa mais se deslocar, ainda mais em tempo de pandemia. As fontes chegam na tela do nosso computador a partir de 2 ou 3 cliques. É como eu digo, pessoal, que não confunda trabalho empírico com trabalho de campo, né? Você pode fazer empiria sem sair da frente do computador. Pois é. Então é sensacional, né, Zé? A gente que pegou essa fase anterior, de que não tinha essa facilidade, e compara com a quantidade de elementos que tem disponíveis hoje, fica bobo, né? Com a facilidade de que isso traz. Claro, é um outro desafio também, né? Porque às vezes você é bombardeado de tanta informação. O desafio hoje é filtrar um monte de porcaria que a gente recebe. Que para tirar dali algo positivo, às vezes é bem complicado. Mas, com certeza, com uma orientação boa, assim, com o professor de metodologia, o cara dedicado, com a experiência que você tem, o pessoal tira de letra. Então, acho que é isso, gente, que eu tinha para trazer. Eu espero que tenha, de alguma maneira, contribuído. Eu fico aqui também disponível para algumas dúvidas que alguém tiver a respeito dessa fala. E, obviamente, agradeço ao Zé Mário, que vai estar na minha oficina na quinta-feira, de escrita acadêmica, né? Dando um depoimento pessoal dele. Colaborando, Católica de Salvador e Católica de Pernambuco. Tamo junto. Tamo junto. Pois é.
Vamos ver se a gente dá uma caráter de continuidade, não de ruptura, né, nessa contribuição. A colaboração é que enriquece nosso trabalho. E, assim, como o professor Douglas Zaidan hoje enriqueceu bastante a nossa aula, enriqueceu bastante, que uma coisa é vocês terem uma aula teórica comigo sobre pesquisa histórica, outra coisa é vocês terem um testemunho de alguém como o professor Douglas, que de forma tão competente já utilizou essa metodologia, já escreveu sobre isso. Então, minha gente, olha, nós só temos a agradecer ao professor Douglas. Eu que agradeço, Zé. Muito gentil. Muitas aulas, muitas bancas juntos ainda, muitos congressos. É isso aí. O EPED de Belém. Que a pandemia termine logo, né, para a gente dar continuidade. Não tiver mais vírus, a gente vai para Belém, lá para o EPED. Vamos. É isso aí. Então, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Zé Mário tem meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, eu fico à disposição. Tchau, Douglas, um grande abraço. Tchau, se vocês tiverem interesse, eu posso passar essas referências todas depois por e-mail ou no Zap, com os links, etc. Você pode passar para mim, eu boto no grupo da turma de metodologia. Eles têm um grupo do WhatsApp, você passa para mim, eu passo para eles. Fechado. Porque foi muita informação de instituto, de grupo de pesquisa, de site, de arquivo e tal, né? A gente depois passa isso com mais detalhe para eles. Eu passo sim. Tchau, gente. Boa tarde, então. Um abraço grande. Até logo. Tchau, tchau.